Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este vídeo. Eu sou Liliane, eu sou espírita e hoje é um tema que eu estou retomando. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. O último vídeo que eu fiz foi no ano de 2023, aí eu falei, poxa, preciso retomar que isso é muito relevante. Se você tem curiosidade, né, porque a gente sabe, tem a Bíblia católica que é diferente da Bíblia protestante, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo é uma terceira opção, né, a Bíblia dos Espíritas, nada disso. Eu vou deixar aqui o link para você ver o primeiro vídeo dessa série para entender o que é esse livro, por que ele foi escrito e como ele foi escrito, para você ter uma ideia melhor. Hoje é o vídeo de número 28. No último vídeo que eu fiz, que já faz algum tempo, né, em 2023, ele falava, eu iniciei, né, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós estamos retomando. Se você quiser, procura na playlist o Evangelho segundo o Espiritismo, mas dá para entender indo daqui. Segue o baile daqui, tá? Agora nós vamos ver o segundo item, que é do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, também encontrado de maneira parecida no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Se você quiser saber sobre João Batista, que nós vamos falar aqui, vá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, e vocês vão entender como é que aconteceu a morte de João Batista. Vamos à leitura, Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Vamos entender os personagens. Quem é Herodes? Herodes Antipas, ele é filho de Herodes o Grande, aquele famoso que quando os reis magos foram até ele perguntar do rei dos judeus que tinha nascido, ele falou, o quê? Rei? E eu aqui, estou fazendo papel do quê? De palhaço? Nananinaná. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse era Herodes o Grande, o pai da criaturinha Herodes Antipas, que ele era regente da Galileia e Pérea, mas ele dizia, eu sou o rei. Herodes, esse Herodes aqui, o Antipas, ele tinha mandado prender João Batista, mas ele conversava com João Batista, e ele sabia que João Batista era uma pessoa diferente. Ele prestava atenção nas coisas que João dizia, falava, caramba, né? Poxa, que interessante. Só que ele era fruto do seu meio. Aí tinha a esposa dele, que era ex-esposa do irmão dele. Olha só o rolo. A gente acha que essa coisa é da modernidade, não. Ele tinha casado com a esposa do seu irmão. João Batista falou, não, isso não pode, né? Isso é adultério. Aí a mulher dele ficou full pistola e ficou de marcação. Falou, uma hora eu pego isso daí. Até um dia teve um baile, né, aniversário, comemoração, e Herodes, né, bobão, falou, olha, Salomé dançou lá, o que você quiser, eu te dou, é só você pedir. Já estava montada a cama de gato para o João Batista, coitado. Salomé falou, mãe, o que eu peço para... Peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Vai lá, corta o pescoço de João Batista. Herodes não tinha como voltar atrás, ele falou no meio daquele monte de gente que iria fazer o que ela pedisse, e ela pediu a cabeça dele. Só que no fundo ele ficou se remoendo, né? Falou, poxa vida, será que estava certo? Mas não tinha como voltar atrás. Aí esse Herodes, o Antipas, ele tinha ouvido falar dos milagres, das curas, não só de Jesus,
mas também dos seus apóstolos. A gente precisa sempre contextualizar uma passagem do Evangelho. Não dá para a gente pegar um trechinho e interpretar, não, porque tem o antes, tem o depois. Um pouquinho antes, Jesus pega os 12 apóstolos, coloca ele aos pares, né, e diz assim, olha, vocês vão expulsar demônios, pregar as boas novas. E Herodes estava aquele burburinho, naquela época, né, todo mundo comentando o que é, o que não é. Aí Herodes falou, caramba, quem será que é esse daí? Será que ele é João Batista que voltou dos mortos, né? As pessoas, no fundo, queriam dar um rótulo para Jesus, dizendo, ele é tal, como se o rótulo pudesse delimitar essa potência que é Jesus, né? Herodes falou assim, eu acho que é João Batista. Alguns disseram Elias. Por que Elias? Elias foi um dos profetas do Antigo Testamento. É por isso que eu falo sempre, volto a falar e vou falar até morrer. Depois de morta, eu vou continuar falando. Nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo. Por quê? Muitos dos trechos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contém referências ao Antigo Testamento. Assim, Jesus não veio do planeta Marte, baixou aqui sem nenhum contexto, ele era judeu. Judeus estudavam o Pentateuco, que eram 5 livros escritos por Moisés, os profetas e os escritos. E eles sempre fazem referência a coisas que estão no Antigo Testamento. Se eu não sei, eu vou perder metade do entendimento dos evangelhos. Era dito que o profeta Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, ele não morreu, ninguém viu o corpo dele, que ele voltaria antes do Messias. Quem é Messias? Messias ou Cristo significa o ungido, aquele que viria libertar o povo judeu. Por que libertar? Porque eles tomaram bordoado de tudo quanto é lado. Foram invadidos pelos assírios, foram invadidos pelos babilônios, foram deportados, pegaram eles da onde eles estavam, levaram para outros países, depois que eles puderam voltar. E naquela época de Jesus, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Aí falou, poxa, se o Messias vier, ele vai vir aqui, né, naquele cavalo branco, lindo, maravilhoso, e vai botar esses romanos para correr, e aí nós vamos mandar em todo mundo. Nós vamos assumir o apogeu do povo judeu, nós vamos voltar às nossas origens. Só que eles estavam completamente enganados. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Só que eles queriam um Messias, mas como um general de exército para liderar e libertar eles do domínio romano. Como eles disseram, né? Poxa, será que Jesus é Elias e, portanto, o Messias vai chegar e nos libertar? Oh, bacana! Não, não era. Outros falavam assim, ele é um profeta que ensina o povo. O que é um profeta? Não é só aquele que vê o futuro, é aquele que fala em nome de Deus. Poxa, então ele é um profeta. Eles queriam saber quem era Jesus. Atiraram para tudo quanto é lado, menos para o lado correto, que é que Jesus era o Messias, aquele que veio trazer as boas novas. Evangelho, a tradução é boas novas. Que boas novas são essas que ele veio trazer? Sobre o reino de Deus. Ele traz um Deus diferente do Deus de Moisés. Não é mais aquele Deus vingativo, que mandava matar crianças, gestantes, mandava acabar com tudo. É um Deus amoroso, ele se refere a Deus como Abba, paizinho. É interessante. Gostaram? Curtam, compartilhem, se inscrevam. Semana que vem tem mais vídeos continuando o Evangelho segundo o Espiritismo. Até mais.